Seu filho sorria, balbuciava e parou. Algumas crianças perdem habilidades já adquiridas, e isso é um sinal bastante importante que a gente tem que ficar muito atento, porque pode ser um indicativo de autismo. O risco de autismo aumenta na medida em que alguns sinais vão aparecendo e são recorrentes, e, por exemplo, essa questão de perda de habilidades, perde a habilidade, não retorna a habilidade. Então, todos esses são sinais de alerta, e nesse vídeo, então, você vai conhecer muitos desses sinais de alertas, ou pelo menos alguns, e que podem, então, te ajudar nessa identificação precoce e na busca de ajuda precocemente para melhorar a qualidade de vida da tua criança. Eu sou a Fábia Lumertz, psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica, especializada em autismo, e estou aqui para te ajudar, com muita ciência e muito amor, a entender o transtorno do espectro do autismo e a conseguir correr na frente para ajudar a criança o quanto antes. Quanto mais precocemente a gente conseguir a identificação e as intervenções, maior é a nossa, né, o nosso ganho em qualidade de vida e em desenvolvimento para a nossa criança. Aqui eu compartilho, então, conhecimento sobre desenvolvimento infantil, sobre TEA, neurociência, sempre com o objetivo de compartilhar conhecimento e de ajudar as famílias e as crianças com TEA. É natural que cada criança tenha o seu tempo de desenvolvimento, mas esse tempo, gente, ele tem um tempo também, né? Então, a gente não pode esticar demais esse tempo. Claro que uma criança vai falar um pouquinho antes, outra um pouquinho depois, tá tudo perfeito. Só que a gente não pode ficar esperando o tempo e perdendo o tempo dessa criança, que a gente já poderia estar investindo em intervenções para potencializar o desenvolvimento dela. Então, por isso, agora a gente vai falar em sinais precoces de autismo, justamente para isso, para que a gente possa observar esses comportamentos, saber que eles realmente não deveriam estar acontecendo, ou comportamentos que já deveriam estar acontecendo e não estão acontecendo, e a gente possa procurar ajuda especializada para estimular a nossa criança e potencializar o desenvolvimento dela. Vamos tratar agora de alguns desses sinais, então, de alerta, que podem ser, então, sinais precoces e indicativos de TEA. Um dos sinais clássicos e muito importantes, assim, que a gente tem que estar atento, é a perda de habilidades já adquiridas. Então, nosso bebê de 7, 8, 9 meses já balbuciava e não balbucia mais. Ausência do sorriso social. Ausência do sorriso social, ou então a criança que já tinha sorriso social e perdeu, ou aquela que nem adquiriu, que está com 9 meses, por exemplo, e não tem sorriso social, é um indicativo muito importante que nos coloca que a gente tem que buscar ajuda. Pediatra, neuropediatra, psicopedagogo, a gente tem que ir em busca de um profissional que possa nos auxiliar. O sorriso social, gente, ele é um dos primeiros movimentos, então, né, que a criança faz no sentido justamente dessa comunicação compartilhada, comunicação social. Então, é um período em que a criança não fala, a gente nem espera que ela fale, né, obviamente é um bebê, mas ela tem que ter uma correspondência social. Nós somos seres sociais. Então, o sorriso social, aquele sorriso que ela dá de volta para o adulto, quando o adulto sorri, e que ela faz, então, essa comunicação a partir do sorriso, dizendo que ela está feliz, que ela está satisfeita, que aquele sorriso do adulto está confortando ela. Esse sorriso, essa troca de sorrisos, é um sinal, não existindo esse sorriso social, então, né, é um sinal bastante importante de que existe alguma questão no desenvolvimento dessa criança, que já está clara ali, né, e que está dizendo da questão da comunicação. Então, perder habilidades já adquiridas, como, por exemplo, o balbucio ou o próprio sorriso social, ou não balbuciar, né? Não ter desenvolvido esse balbucio, esse sorriso social, não triangular a atenção dela com o adulto. Então, o adulto está com um objeto na mão, de uma cor vibrante, por exemplo, ou um objeto qualquer, enfim, uma chave, alguma coisa que faça barulho. O
que a criança faz, né? Ela triangula a atenção dela a partir do olhar, então ela olha para o objeto, olha para o adulto, né? Volta para o objeto. A criança que não faz, então, esse movimento dessa triangulação do olhar, dessa busca pelo objeto que está com o adulto, mas a partir do olhar para o adulto, né? Também é um sinal de alerta. Não apontar para o que ela deseja, não se mover em direção ao que ela deseja e olhar para o adulto para que esse adulto pegue então para ela, pensando em um bebê, enfim, em torno de 6, 7 meses, 8, 9, então a gente espera desse bebê alguns comportamentos desse tipo, que são, na verdade, comunicação social, né? No momento em que a criança não fala ainda, mas ela direciona o corpinho dela em direção ao objeto que ela quer, olha para o adulto, faz o sorriso, aponta, faz o balbucio, ela está se comunicando. Então, a ausência ou a perda dessas habilidades são sinais bastante importantes, né? E que nos remetem a busca, então, por um profissional que vá nos auxiliar. Outros, então, sinais precoces, além desses, são as questões sensoriais. Então, uma criança que se incomoda demais com barulhos, ou não, ou tem uma barulheira e ela parece que ela não é ali, ela não está ouvindo aquilo, também é um sinal precoce. Não se voltar, então, para sons agudos, caiu um prato e quebrou, e ela não se voltar para aquele som é um sinal bastante importante. Ou ela ser chamada, né? O nosso bebê está com 9 meses no colo da avó, chega a mãe em casa e a mãe chama o seu bebezinho pelo nome, faz aquela, né? Ai, meu amor, e chama pelo nome e a criança não se volta para o som. Também é indicativo de algum prejuízo no desenvolvimento dessa criança que precisa ser investigado. Questões de sono também são bem comuns, né? Alterações bem importantes de sono, uma criança que não dorme, né? Que tem assim um padrão de sono muito disfuncional, enfim, ou dorme em horários assim muito definidos demais, assim, né? Que não tem assim uma irregularidade mínima, também pode ser um sinal precoce, né? Então, assim, além desses, existem muitos outros, né? A criança, por exemplo, em relação à alimentação, pensando daí em um bebê que já está na introdução alimentar e que não aceita, por exemplo, a alimentação, só come líquidos, como se não conseguisse engolir alguma coisa mais pastosa, ou quando eles começam ali a introdução de uma cenourinha bem picadinha, né, bem cozidinha e bem picadinha, só que ela tá sólida, mesmo estando mole. Essa criança não aceita esse alimento, também é um indicativo, né? É uma situação na qual se precisa buscar acompanhamento profissional de alguém especializado que entenda, né, de desenvolvimento infantil e dessas alterações para auxiliar então essa família e esse bebê. Se você observar na sua criança ou numa criança próxima algum desses sinais, não entra em pânico. Procura ajuda profissional, procura alguém especializado em autismo, em transtornos de desenvolvimento, em desenvolvimento infantil, né? Alguém dessa área, para que essa pessoa possa te ajudar e te orientar. Diagnóstico precoce, pessoal, ou pelo menos essa identificação desses sinais precoces, isso pode mudar uma vida. Iniciar precocemente intervenções pode mudar de uma forma assim muito importante o desenvolvimento da criança e futuramente a qualidade de vida dela e da família dela, né? Porque a gente, quando fala de uma criança, a gente está falando da criança, de uma vida humana e está falando de uma família junto. Então, informações precisas, pessoas profissionais habilitados, né? Olhar atento da família, dos amigos, né? Parentes próximos, profissionais que trabalham com crianças. Isso tudo é fundamental para que a gente consiga essa potencialização de desenvolvimento e para que essa criança não perca esse tempo tão importante que é o início da vida dela. Se esse vídeo fez sentido, se tu conhece alguém para a qual seria importante essas informações, compartilha então com essas pessoas. Deixa as tuas dúvidas aqui, relata as tuas experiências, né? E vamos juntos então ampliar o conhecimento. O autismo não define limites, ele revela novas formas de ver e de sentir este mundo. Com acolhimento, estímulo e informação de qualidade, cada criança tem potencial para florescer e encantar.
Eu sou a Fábia Lumertz e estou aqui para caminhar contigo nessa jornada.